Uma das coisas que é bem interessantes, que eu não desenvolvi tanto no vídeo, e algumas pessoas perguntaram lá nos comentários, foi sobre o contexto da descoberta desses manuscritos em si, né? Como é que esses manuscritos foram encontrados. Teve até uma pessoa que perguntou sobre algumas teorias meio conspiratórias assim sobre essa descoberta, que no vídeo lá eu falo que os primeiros manuscritos do Mar Morto foram descobertos por dois beduínos, né? Duas pessoas daquele povo na região ali da Cisjordânia, né? E eles encontraram esses manuscritos e depois eu não falo muito bem, não desenvolvo muito como é que isso foi parar na mão de outras pessoas, né? Se eles venderam, o que que eles estavam fazendo na caverna em que esses manuscritos foram encontrados, porque o primeiro lote foi encontrado numa caverna, né, chamada de Caverna 1, em 1946. E a questão é o seguinte, né? O que que esses beduínos estavam fazendo? A história oficial, que há uma certa suspeita sobre ela, é de que esses beduínos estavam procurando um animal do rebanho deles, que estava perdido. E aí eles entraram na caverna para ver se o animal estava lá e descobriram uns jarros de pedra, dentro dos quais eles descobriram alguns rolos e decidiram passar esses rolos para frente, que depois a gente comenta sobre isso. Mas há uma suspeita, né, de que eles não tivessem procurando exatamente animais ali naquele lugar meio dentro de uma caverna, né? Porque o que acontece é que nesse período, até hoje, na verdade, existem muitos caçadores de tesouro naquela região ali de Israel, Cisjordânia, né? A região ali do Levante de uma forma geral, da Palestina histórica, né? E esse pode ser que eles falaram assim, a gente estava procurando gado para não falar que estava caçando tesouros, porque isso era ilegal. E às vezes visto como meio mal visto, né? Como uma coisa de profanação e tal, num sentido religioso. Então eles podem ter inventado essa história, ou pode ser que fosse isso mesmo, que tivesse um animal perdido do rebanho e eles encontraram os jarros de pedra lá, né? E esses beduínos não perceberam o valor que eles tinham ali nas mãos, e nem, inclusive, os primeiros compradores. O que aconteceu? Esses beduínos foram sete rolos. A primeira descoberta nessa caverna 1 foram sete rolos, que estavam bem completos, inclusive, né? Estavam em um estado de preservação que depois as outras descobertas não repetiriam isso, né? As outras descobertas seriam coisas muito mais fragmentadas. Mas esses sete rolos estavam até relativamente completos. Um deles é o Grande Rolo de Isaías, que é o livro de Isaías inteiro, completo, não falta absolutamente nenhum capítulo. E eles venderam, então, isso para. Eles dividiram isso em dois lotes, três rolos e quatro rolos, venderam um lote desses para um arcebispo da Igreja Ortodoxa Síria, e o outro lote foi vendido para um acadêmico da a Universidade Hebraica, né, de Jerusalém, que tinha sido fundada recentemente, né? Tem relação ali com a criação do Estado de Israel. E esses dois compradores, então, mantiveram os manuscritos com eles inicialmente, e esse arcebispo queria vender a parte dele para alguém. Ele estava procurando um comprador, ficou vários anos procurando algum comprador, ainda não se sabia muito bem o que eram aqueles textos. E aí o acadêmico ali da Universidade de Jerusalém conseguiu que, juntamente com um enviado, né? Qual que é a palavra? Uma pessoa que foi enviada pelo o recém-fundado Estado de Israel para comprar esses manuscritos do arcebispo lá. E aí esses representantes, né, do Estado de Israel compraram esses documentos e juntaram com o que o cara lá da Universidade Hebraica já tinha e começaram a estudar esses documentos. Mas enquanto isso, aí quando descobriram que aquilo eram os manuscritos de livros bíblicos antigos e tal, conseguiram fazer a leitura ali dos fragmentos que não era tão fáceis de fazer a leitura. Quando eles descobriram isso, eles começaram a procurar mais, fazer mais escavações ali na região. Só que essas novas escavações ficaram nas mãos do governo da Jordânia, que na época controlava a região ali da margem ocidental, né, do Mar Mediterrâneo, não, do Rio Jordão, né? E o governo da Jordânia, então, entregou todos os manuscritos do Mar Morto encontrados por eles para uma junta de acadêmicos, bem reduzida, 8 pessoas, e eles tiveram o monopólio desses documentos até a década de 90. Então, eles eram os únicos que podiam ter acesso direto aos documentos,
Eles que faziam as transcrições, mas eles publicavam muito lentamente isso, porque eram poucas pessoas, o trabalho era muito árduo, né? Depois eu vou mostrar de novo aqui umas imagens para ver como é que não é simplesmente pegar o manuscrito e ler, né? É uma coisa muito, um estado de conservação muito precário mesmo. Mas aí eles foram disponibilizando aos poucos esses documentos. Enquanto isso, os outros historiadores, arqueólogos, que tinham acesso indireto a isso por meio dessa junta, foi publicando algumas coisas, foi fazendo certas interpretações, teorias. Nesse período já surgiu lá a teoria dos essênios, que eu comento no vídeo. E aí, finalmente, na década de 90, acaba esse monopólio sobre o estudo dos manuscritos do Mar Morto. É um momento em que já tem tecnologia, por exemplo, de digitalização, de fotografias mais precisas, às vezes até de imagens de raio-x para identificar uma parte do manuscrito que você não consegue abrir, às vezes uma página está colada no outro, né, meio que petrificada, você precisa de uma tecnologia de leitura de camadas para conseguir ler aquilo, né? Então essas várias tecnologias foram aparecendo também com o tempo e permitiram que novas investigações fossem feitas sobre esses documentos. E é a partir aí da década de 90 é que a gente começa a ter estudos mais completos, né, sobre os manuscritos do Mar Morto. Inclusive, eu tenho um livro aqui que ele foi publicado originalmente, deixa eu ver o ano. Foi publicado originalmente em 96, aí na década de 90, que foi uma das primeiras traduções dos manuscritos do Mar Morto para o inglês, aqui no caso, né? E ele contém aqui, né, um livro até grossinho, né? Ele contém aqui vários, não todos, mas vários manuscritos do Mar Morto, vários textos, os mais completos principalmente, que dá para tirar algum sentido deles, né? Mas assim, são, sei lá, 10 páginas só de índice e tem uma introdução muito boa também que eu usei como referência lá para o vídeo. Então esse foi o rolo, né? O rolo aí dos manuscritos do Mar Morto. Mas assim, conspirações envolvendo o Vaticano, por exemplo, né, que sempre surgem, isso aí realmente não tem nada a ver. É, o que teve mesmo foi uma questão de má administração política e acadêmica desses textos durante muitos anos, que irritou muito, inclusive, os acadêmicos que estavam de fora dessas juntas, né, desses lugares privilegiados de acesso aos manuscritos, e que foram privados, né, desses documentos. Eram pessoas que estavam muito capacitadas a fazer uma leitura, a fazer uma análise desses documentos, e tiveram essa oportunidade prejudicada, né, ou adiada. Mas fora isso, assim, não tem tanto mistério, conspirações, histórias de espionagem, coisas do tipo, não. Não que eu saiba, pelo menos, né?